E aí, pessoal, hoje a gente vai relembrar tudo o que aconteceu na quarta temporada de Stranger Things, a temporada que ficou conhecida pelos realizadores como o início do fim. Então se prepara que eu vou te explicar tudo o que acontece nessa temporada. A quarta temporada ela começa com um flashback em 1979, onde a gente vê o Dr. Bran no laboratório fazendo experiência com as outras crianças. Aí a cena corta, vemos que todas as crianças estão mortas e o Bran olha assustado para a 11 que está coberta de sangue. E esse início já fisga a gente com esse questionamento do porquê a 11 fez isso. Logo em seguida, a série avança para 1986 e vemos a 11 morando na Califórnia junto da Joyce e os seus filhos. E nesse início, a 11 escreve uma carta para o Mike dizendo como está sendo a vida dela na Califórnia, que está tudo bem. Mas vemos que isso é uma mentira. Ela está tendo uma certa dificuldade para poder se adaptar e isso se dá por conta do bullying que ela está sofrendo da Angela. Agora eu vou dar um pequeno contexto de como tá os outros personagens aqui na Califórnia. Vemos que o Will tá gostando de uma pessoa, mais pra frente a gente vai descobrir quem é essa pessoa. O Jonathan, ele arranjou um amigo maconheiro, os dois só ficam fumando a temporada inteira. E a Joyce, ela arranjou um trabalho home office ali como telefonista. Joyce acaba recebendo um pacote misterioso que veio da Rússia. Ao abrir esse pacote, tinha uma boneca de porcelana ali que a Joyce acaba quebrando. E dentro tinha uma carta dizendo que o Hopper está vivo. Então Joyce entra em contato com o Murrow ali, que vai até a Califórnia. Agora a gente tem um pequeno flashback onde mostra que o Hopper sobreviveu à explosão no final da temporada passada. Ele foi capturado pelos russos, foi torturado e está sendo mantido preso. E a pessoa que mandou a carta diz que vai trocar o Hopper por dinheiro. Mesmo desconfiado, Joyce e Murrow dão o voto de confiança e vão até o Alasca, porque a carta dizia que eles tinham que ir para aquele lugar primeiro. Eu vou aproveitar essa deixa para falar o que está acontecendo com os personagens em Hawks. A gente vê que o Lucas, ele entrou pro time de basquete e acabou se afastando um pouco dos seus amigos, porque ele quer ser popular. E esse afastamento se deu por conta do grupinho não estar em consenso. É só o Lucas que quer ser popular, os outros nem ligam para isso. O Dusty e Mike, eles fazem parte do Hellfire, um grupo que joga RPG, que é comandado pelo Ed, que é um dos melhores personagens que tem aqui em Stranger Things, e ele foi uma ótima adição para essa quarta temporada. O Ed, ele é muito carismático e ele consegue conquistar o público ali muito rápido. Então, rapidamente você consegue simpatizar com esse personagem. O Ed, ele comanda uma partida de RPG que estava se encerrando ali e eles precisavam do Lucas para terminar a campanha. Só que como o Lucas está afastado por conta do time de basquete, ele acaba sendo substituído pela sua irmã, a Erika. Aqui a série traça um paralelo entre os dois irmãos, porque ambos são responsáveis por fazer os seus times ganharem. O Lucas marca o último ponto da partida e a Erika é a responsável por derrotar o Vecna na campanha. Como a série traçou esse paralelo entre os dois irmãos, também vemos como eles comemoram após a vitória. Vemos que o Lucas, ele ficou feliz, mas a felicidade dele foi momentânea, porque ele percebe que os seus amigos estavam jogando RPG e isso o deixaria mais feliz do que essa partida de basquete, principalmente quando ele vê eles comemorando com a sua irmã. Então aqui o Lucas já percebe que ele ficaria bem mais feliz se ele estivesse com seus amigos e não na partida de basquete. Então isso já dá indícios de que o Lucas não está tão feliz longe dos seus amigos. O personagem que acabou se afastando ali dos seus amigos é a Max, e isso se dá por conta do que aconteceu no ano anterior. A morte do seu irmão mexeu muito com ela. Junta isso a sucessão de eventos ruins que aconteceram na sua vida após a morte do Billy, como a separação da sua mãe com seu padrasto, elas terem se mudado para uma casa pequena ali, a sua mãe vive bêbada, então a Max, ela tá se sentindo sozinha, ela tá se afastando cada vez mais porque não tá conseguindo lidar muito bem com isso. O estado que a Max se encontra faz sentido com o tema que essa temporada quer abordar, porque a quarta temporada de Stranger Things ela é mais madura do que as anteriores por focar no tema de traumas e depressão e incorporar isso dentro da narrativa, porque o grande antagonista se utiliza do trauma das pessoas. Agora eu vou falar da Chris, que ela é uma jovem líder de torcida, ela é muito popular, namora o capitão do time de basquete, pareceu uma pessoa muito feliz, só que a gente vê aqui que alguma coisa aconteceu na vida dela e ela acabou desenvolvendo alguns problemas ali psicológicos e começou a ter algumas visões e alucinações ali meio bizarras. Ela não sabe o porquê isso está acontecendo, mas a Chris acha que se ela usasse alguma coisa, poderia fazer com que isso passasse. Então a Chris vai atrás do Ed, porque além de jogar D&D, no seu tempo livre ele vende algumas paradinhas também. Os dois vão até o trailer do Ed, só que nesse momento a Chris acaba tendo uma outra alucinação e ela fica em um estado como se estivesse dormindo em pé. Durante essa alucinação, a Chris acaba sendo pego por uma criatura e quando isso acontece, o corpo dela começa a flutuar e se quebrar por inteiro, em uma cena bem assustadora.
O Ed, vendo tudo isso, sem saber o que fazer, sai correndo desesperado. Antes de tudo isso acontecer, a Max acabou vendo o Ed entrando no seu trailer junto da Chris. Isso é importante, mas pra frente eu volto a tocar nisso. Um tempo depois, é encontrado o corpo da Chris, o Ed se torna o principal suspeito pela polícia, começa a ser procurado e caçado pelo Jason, que acredita que o Ed fez algum ritual satânico envolvendo a sua namorada. Por que conjecturaram que o Ed era satanista? Pelo fato dele jogar RPG e isso ser visto por maus olhos pela sociedade, ele ser excêntrico e principalmente por ser roqueiro. Eles somaram tudo isso e conjecturaram que o Ed mexe com coisa errada. Nesse meio tempo, o Mike foi até a Califórnia visitar a 11, os dois estão aproveitando as férias de verão, passeando juntos, e a Angela decide atazanar a vida da garota, fazendo bullying com ela. Só que dessa vez a 11 revida acertando patins na cara da 11 por conta desse... acertando patins na cara da 11, acertando patins na cara da Angela, e por conta desse ocorrido, a 11 acaba sendo presa. Agora eu vou voltar para os eventos relacionados com o Hawks. Lembra que eu mencionei que a Max viu o Ed entrando no seu trailer junto com a Chris? Então, ela conta isso pro Dust, que não acredita que seu amigo possa ter cometido o assassinato. A Max também menciona que durante a noite do ocorrido, ela viu as luzes piscando, igual quando acontece eventos relacionados com o mundo invertido. Então os dois decidem investigar a situação. Enquanto isso, Nancy, que se tornou uma jornalista, decide investigar o caso da Chris junto com seu amigo Fred. A Nancy entrevista o tio do Ed, o Wayne, que é o único que defende seu sobrinho, dizendo que ele nunca faria algo desse tipo, e conta que o responsável foi o Victor Creel. Nesse momento, descobrimos que nos anos 40, Victor Creel, um recente-chegado em Hawks, assassinou a sua esposa e filha brutalmente, da mesma forma que a Chris foi morta, e que após isso foi preso no hospício porque alegava que isso tinha sido obra de um demônio que atazanava a família desde o dia que tinham chegado na cidade. Enquanto a Nancy entrevista o Wayne, o Fred ele começa a ter umas alucinações estranhas envolvendo um acidente de carro e sai correndo daquele lugar. Ele é perseguido por uma criatura que o pega e o mata da mesma forma que a Chrissy foi morta. Essa criatura vai ser chamada pelos personagens de Vecna. Nesse meio tempo, Dust, Max se junta a Steve e Rob, que agora trabalham em uma locadora. Eles tentam entrar em contato com os outros amigos do Ed para encontrar o seu paradeiro e entender o que aconteceu com a Chrissy. Eles acabam recebendo uma pista que o Ed era muito amigo de um sujeito que foi preso e morava próximo do Lago dos Amantes, ali que tem ali na cidade de Hawks. Eles decidem seguir essa pista, encontram o Ed, que esclarece toda a situação que aconteceu com a Chris, e os personagens têm a certeza de que os assassinatos têm alguma coisa relacionada com o mundo invertido. Deixa eu mencionar uma coisa aqui que eu já tava até esquecendo. O Lucas se juntou ao Jason e o resto do time de basquete a essa caçada pelo Ed, só que o Lucas vê que isso vai dar ruim, que o pessoal do time de basquete ali tá com sangue nos olhos, porque eles estão batendo em qualquer um que é amigo do Ed. Então o Lucas vê que isso vai dar ruim, porque vai sobrar pro Mike e o Dusty, que são muito amigos do Ed ali também. Então o Lucas ele inventa um caô dizendo que recebeu uma pista ali de que o Ed estava em uma casa ali na floresta. O Lucas leva todo o time até a casa abandonada do Hopper e quando o pessoal se distrai, o Lucas sai correndo do lugar abandonando todo mundo, indo atrás dos seus verdadeiros amigos ali. Enquanto isso, o resto do grupinho se junta a Nancy e eles descobrem que as vítimas do Vecna faziam terapia com a senhora Kyle, e ao verificarem a ficha dos alunos, eles chegam à conclusão que todos eles tinham algum passado traumático. O Fred ele acabou sendo responsável pela morte de um jovem quando ele perdeu o controle do carro e acidentalmente acabou o matando, e isso o marcou muito. Tanto o Fred quanto a Chris, antes de serem pegos pelo Vecna, eles estavam relatando fortes dores de cabeça, sangramento nasal e pesadelos constantes. É aí que a Max saca que ela tá tendo todos esses sintomas, então ela foi marcada pelo Vecna e é a próxima vítima. Nesse momento a criatura já começa a atazanar a vida dela, fazendo ela ter algumas alucinações. Claramente, o Vecna foi inspirado no Fred Krueger. Os dois atuam de formas parecidas. O Fred ataca no sonho e o Vecna se utiliza do trauma das pessoas contra elas. E não é só a abordagem deles que são parecidos, eles são parecidos visualmente também. Ambos estão queimados e possuem garras, e não tem nenhum problema a série ter buscado inspiração para poder construir o Vecna. A gente vê que ao longo das temporadas aqui, Stranger Things sempre busca inspirações em filmes, em séries e materiais dessa época para poder construir os seus personagens e as criaturas. Pode ver o Grigori ali, o russo da terceira temporada, ele lembra o T-800, a própria relação do Mike com o Devorador
Devorador de Mentes, lembra o Exorcista, então eles sempre buscaram inspirações e eu acho isso muito legal porque acaba enriquecendo a série. Eu vou aproveitar essa deixa e dar uma pausa nos eventos que tá acontecendo em Hawks para mencionar as outras tramas. Eu não curto tanto elas, mas eu tenho que falar. O Dr. Owens acaba interferindo ali na prisão da 11 e a leva até uma base secreta, onde ele pretende restaurar os poderes dela para que ela possa combater o mal que está assombrando Hawkins. E para zero surpresa de todo mundo, o Dr. Brenner está vivo e vai ajudar no processo de recuperação dos poderes da 11. Aí você pensa, a participação do Dr. Brenner vai ser incrível, a série segurou ele por várias temporadas nesse mistério se ele estava vivo ou não. E não, a participação dele não vai ser tão legal assim não. Pelo menos eu não achei tão legal assim. Depois que o Owens levou a 11 até essa base secreta, ele botou um grupo de agentes para defender o pessoal da Califórnia. Só que a paz desse povo não vai durar por muito tempo, porque o exército do General Sullivan já chega atirando e no meio de tanta correria, gritaria, tiro rolando solto ali, o pessoal da Califórnia acaba conseguindo escapar por conta de um dos agentes que o protegeu e o Argyle que chegou ali de última hora e deu carona pro pessoal. O agente, muito ferido, entrega um número de telefone para o Mike. Esse número tem conexão com a internet e através disso eles podem localizar onde a 11 está. Eles não sabiam como fazer o rastreio da garota. É aí que entra a Suzy, que os ajuda a localizar a 11 e eles partem em direção à base secreta. Enquanto tudo isso acontecia, Joyce e Murrow chegam no Alasca e encontram o seu contato, o Yuri, um piloto totalmente piroca das ideias. O Yuri tinha que levar os dois até a Rússia para que eles pudessem fazer a troca do dinheiro pelo Hopper. É agora que a gente descobre quem enviou o pacote informando que o Hopper estava vivo. Foi um dos guardas da prisão, o Dimitri. E o plano dele estava correndo bem até esse exato momento, porque o Yuri cagueta, então o Dimitri é preso e o Hopper, que tinha conseguido até fugir, é recapturado. O Yuri, além de ter caguetado, ele tinha que levar a Joyce e o Murrow até os russos. Só que eles acabam descobrindo, o Murrow consegue dar um jeito no Yuri e o avião que eles estavam acaba caindo na Rússia. Os dois interrogam o Yuri, que conta onde ficam a prisão e eles se aproveitam da situação que o Murrow e o Yuri são parecidos e vão se utilizar disso para poder se infiltrarem no lugar. Vamos voltar agora para Hawkins. A Max, já aceitando seu destino, que ela morreria, ela decide escrever cartas para as pessoas importantes para ela, a sua família e seus amigos. E também ela decide fazer uma última viagem para poder se despedir do seu irmão. Então ela pede para que a levem até o cemitério. É nesse momento que o grupinho acaba se dividindo. Dusty, Lucas, Steve e Max vão até o cemitério, enquanto a Robin e a Nancy decidem investigar o caso do Victor Creel, já que ele foi o único que aparentemente sobreviveu ao incidente envolvendo o Vecna. Os dois chegam ali no hospício, inventam uma desculpa ali pro diretor e conseguem arranjar um tempo para conversar com o Victor Creel. Ele conta como a sua família foi atormentada pelo demônio desde o momento que eles se mudaram para aquela cidade e no dia que aconteceu a tal morte, o Victor viu um a um da sua família sendo morto e ele só conseguiu sobreviver. A alucinação que o demônio colocou nele só foi desfeita quando ele ouviu a voz de um anjo. Com base nisso, a Nancy chega à conclusão que a tal voz de anjo que o Victor se referia, na verdade, era música. Foi a música que ajudou ele a sair desse transe que o Vecna impôs nele. E a Nancy chegou nesse raciocínio, ela teve essa ideia, por conta que o Victor tinha revelado que durante o jantar com a sua família, ele estava escutando música e o diretor do hospício tinha mencionado que a música acessa certas partes do nosso cérebro, nos trazendo felicidade, conforto. Ao descobrir isso, as duas tentam entrar em contato com os outros. Paralelo a isso, vemos a Max ali no cemitério se despedindo do seu irmão. E eu tenho que dizer que a temporada focada na Max foi um grande acerto, porque a atriz é excelente e a série ela conseguiu construir muito bem essa tristeza, esse isolamento que a personagem está sentindo ali, que ela está passando ali. Então, a série ter focado nela foi um grande acerto. Esse momento onde ela se despede do seu irmão é muito bom, porque ela coloca todos esses sentimentos em relação ao seu irmão para fora. Ela amava o Billy, mas ao mesmo tempo ela o odiava, porque o Billy fazia um inferno na vida dela. Então esse misto de sentimentos conflitantes dentro dela estava deixando mal. É enquanto eles estão ali no cemitério que o Vecna ataca, colocando a garota em uma ilusão. Os outros até percebem, mas eles não conseguem acordar a Max. Quando eles estão perdidos ali sem saber o que fazer, a Robin consegue entrar em contato com eles e explica que a Max precisa escutar música para poder sair desse transe, dessa alucinação que o Vecna
Vecna impôs. Eles colocam a música favorita dela pra tocar. Eu vou botar o nome da música aqui embaixo porque eu não sei falar o nome dela não. É agora que a gente vê o que tá se passando dentro da cabeça da Max. O Vecna fez várias alucinações envolvendo seu irmão, o Billy, e quando a Max tenta fugir da criatura, ela acaba acessando parte da mente do Vecna. Como os dois estão conectados, a Max acaba vendo algo que o Vecna não gosta e isso o deixa muito irritado. A criatura captura a Max, que começa a flutuar no mundo real, só que nesse exato momento a música começa a fazer efeito, fazendo com que a Max se lembre de vários momentos felizes que ela teve com seus amigos e isso dá força para ela conseguir fugir da criatura e sair da alucinação. Então realmente a música funciona ali contra as alucinações do Vecna. Eles acharam um jeito ali de manter a sua amiga salva, mas isso é só uma medida paliativa, eles ainda precisam encontrar a criatura. Enquanto isso, a 11 está no projeto Nina, que nada mais é do que fazer com que ela recupere seus poderes através das memórias bloqueadas que ela tem do laboratório. A 11 entra em uma câmara de privação sensorial e o pessoal coloca vídeos do momento que ela teve ali no laboratório. Então ela fica revivendo esses momentos como se estivesse vendo eles pela primeira vez. Nessas memórias a gente vê o passado da 11 com as outras crianças, conhecemos também o Henry, um dos enfermeiros que tratava ela super bem, era muito amigo dela. É durante esse flashback que a gente descobre que a 11 sofria bullying dos seus irmãos mais velhos. Isso cria um paralelo com a cena da Angela lá no início da série. Então isso levanta mais ainda aquele mistério de que talvez a 11 possa ter sido a responsável pela morte dos seus irmãos por querer se vingar deles, igual ela fez com a Angela lá no início da série também. Paralelo a isso, vemos que o plano da Joyce e do Morrow deu certo, eles conseguiram entrar infiltrado ali na prisão e aqui a gente descobre o que aconteceu com o Hopper e o Dimitri. Os guardas daquela prisão, eles tinham um joguinho para entreter eles. Eles pegavam um grupo de prisioneiros, colocavam eles dentro de uma arena para que eles fossem mortos pelo Demogorgon. O Hopper, como não é bobo, já improvisa uma tocha, já que a fraqueza da criatura é o fogo, e ele tenta até dar um jeito ali no monstro, só que ele não consegue e vários prisioneiros acabam sendo mortos ali no processo. Vendo que a única solução era fugir, o Hopper ele começa a proteger o Dimitri enquanto ele tenta abrir uma das portas que tinha naquele lugar, só que ele não consegue e a situação começa a ficar ruim para os dois. Nesse momento, o Morrow consegue fazer o chefe da prisão ali de refém e abrir as portas para que o Hopper e o seu amigo consigam fugir. Um detalhe aqui que vale ressaltar, enquanto eles estavam tentando abrir as portas, a Joyce sem querer acabou esbarrando em um dos botões que desligou as cercas elétricas que impedia a criatura de sair da arena. Agora acontece o reencontro do Hopper e Joyce e é muito legal ver os dois juntos depois de tanta coisa ruim que aconteceu com eles. Esse momento é legal de ver os dois se reencontrando. Enquanto acontece esse reencontro, a gente descobre que os russos conseguiram capturar outras criaturas, inclusive aquelas partículas que o Devorador de Mentes estavam naquele lugar. Os russos estavam estudando essas criaturas ali, só que eles não têm muito tempo para poder decidir o que fariam, porque o Demogorgon acaba fugindo e matando todo mundo ali na prisão, então eles precisam sair dali o mais rápido possível. Vamos voltar agora para Hawkins. Após o encontro com o Vecna, a Max começa a desenhar tudo que viu na mente da criatura e eles encontram uma pista que liga o Vecna à casa do Victor Creel. Então o grupo chega à conclusão de que a criatura está escondida dentro da casa, só que do lado do mundo invertido. Enquanto tudo isso acontecia, o Jason e o resto do time de basquete continuam a caçada pelo Ed, inclusive eles até o encontram, o Ed tenta fugir ali enquanto o Jason o persegue, só que nesse exato momento o Vecna ataca outro membro do time de basquete e todo mundo fica em choque com a situação, vendo o moleque flutuar e o Ed aproveita e deixa para fugir. Depois de presenciar esse ato sobrenatural, o Jason tem a certeza que algo de ruim está acontecendo na cidade, só que ele acredita que o Ed é o responsável. Após mais uma vítima, a polícia faz uma reunião com todos os moradores de Hawkins para estabelecer um toque de recolher. Só que quem aparece nessa reunião? O Jason, e conta que está acontecendo rituais satânicos por toda a cidade e que o responsável é o Ed. Isso inflama a raiva e o medo dos moradores de Hawkins que partem nas ruas atrás do Ed. Depois de tudo isso, o Ed consegue entrar em contato com seus amigos dizendo que vão os encontrar perto da Pedra da Caveira. E é nesse exato momento que o Dust percebe que tem algo de errado. A Pedra da Caveira ela fica ao norte e a sua bússola está apontando para o outro lado. Então eles percebem que tem um portal aberto em Hawkins, porque o portal cria um campo magnético que distorce a bússola, fazendo com que a bússola aponte para o portal. Então eles seguem a bússola chegando até o Lago dos Amantes. Então tem um portal dentro do lago. Robin, Steve, Nancy e Ed vão verificar e o Steve tem a brilhante ideia de entrar no lago para ter certeza de que realmente existe um portal. É nesse exato momento que ele é puxado por um dos tentáculos que existe no mundo invertido e os outros vão atrás dele. Steve vai parar no mundo invertido e ele é atacado por uns morcegos. Toda temporada eles introduzem um monstro novo. Dessa vez é esses morcegos aí. E o Steve ele quase morreu, tá? Se não fosse pelos outros que chegam ali e o salvam,
salvam, ele teria morrido para essas criaturas. Eles acabaram salvando o Steve, só que aí surgiu um novo problema, porque as criaturas acabaram cercando o portal, impedindo eles de passar. Então eles acabam tendo que se abrigar ali na floresta, ali no mundo invertido. Enquanto os outros ficaram presos no mundo invertido, Max, Dusty e Lucas foram pegos pela polícia por estar próximo do lago onde aconteceu um assassinato. Por serem amigos do Ed, eles são interrogados, só que eles não contam nada. E o Dusty, esperto como sempre, ele saca que o portal que surgiu debaixo do lago foi feito pelo Vecna. À medida que ele está fazendo as suas vítimas, ele está abrindo portais. Ele fez 3 vítimas até esse exato momento, então existem 3 portais em Hawkins. É agora que o pessoal que está no mundo invertido consegue se comunicar com as crianças. Eles utilizam um brinquedo infantil, que quando eles desenham, acende luzes, e assim eles conseguem se comunicar. Igual o Will fazia com a sua mãe lá na primeira temporada, se comunicando através das luzes. O Dusty conta pro pessoal que tá no mundo invertido que existe um portal no trailer do Ed. Eles vão até o local e realmente a teoria do Dusty estava certa. Existem portais espalhados por Hawkins. Só que nesse momento, o Vecna, que já sabia que esse pessoal tava no mundo invertido, decide dar um alô. Ele entra na mente da Nancy, fazendo com que ela comece a ter várias alucinações. O Steve e os outros tentam até despertar a Nancy dessa alucinação. Só que para o lance da música funcionar, tinha que ser uma música que a pessoa gostava. E dentro do trailer do Ed, não tem nenhuma música que a Nancy gosta. Eu preciso dar uma pausa aqui nos eventos envolvendo Hawkins para contar o que está acontecendo da 11, porque é importante, então eu preciso dessa pausa agora por enquanto. A 11 ainda continua revivendo as suas memórias ali do laboratório. O enfermeiro Henry diz para a 11 que ela precisa sair daquele lugar o mais rápido possível, porque o Bran está tramando alguma coisa junto das outras crianças e a 11 corre perigo. O Henry mostra como os dois podem fugir do laboratório, só que antes a 11 precisaria fazer uma coisa para ele. O Henry ele possui um dispositivo que está preso ali ao seu pescoço e é dessa forma que o Brenner o controla. Então ela precisaria remover esse dispositivo e ela consegue. É agora que vem a revelação que o Henry na verdade era o número 1. Agora liberto, o Henry começa a matar todo mundo naquele laboratório e ele foi o responsável pela morte das crianças, e ao reviver todas as suas memórias envolvendo aquele local, aquele incidente, a 11 tem certeza de que ela não foi responsável pelo massacre envolvendo seus irmãos. Agora sobrou para a 11 ter que parar o Henry. Começa um confronto entre os dois e com muita dificuldade a 11 consegue expulsar o Henry para outra dimensão. E é aqui que é revelado que a 11 abriu temporariamente o portal para o mundo invertido, e por causa disso que o Brenner fica fissurado com aquele lugar. Ele queria reencontrar o Henry novamente. Nesse momento começa a chover revelações. A gente descobriu que o Henry era o número 1 e o Vecna, então ele é o número 1 /Henry /Vecna, e também descobrimos que ele é filho do Victor Creel. Então teve várias revelações aqui. O garoto que atazanava sua família, foi ele o responsável por matar toda a sua família, e seu pai foi preso por conta desse ocorrido, e após isso o Henry foi adotado ali pelo Dr. Brenner, que ficou interessado nos seus poderes, e ao estudar o garoto, ele conseguiu replicar os seus poderes nas outras crianças. O Vecna mostra tudo isso para Nancy e também ele dá um pequeno vislumbre do que vai acontecer com Hawkins quando ele completar o seu objetivo de abrir os 4 portais. A cidade vai desmoronar. E após isso, o Vecna deixa a Nancy ir embora. Ele liberta ela da alucinação, meio que dando um aviso. Ó, eu poderia ter te matado, mas eu vou te libertar por conta que eu quero que você avisa do que eu tô fazendo pra 11. Após isso, o grupinho da cidade já começa a organizar o seu plano para poder impedir o Vecna, já que ele só precisava de mais um sacrifício para abrir o 4º portal e assim concretizar o seu plano. Então eles precisam utilizar as coisas para poder impedir o Vecna. O plano do grupo é utilizar a Max como isca. Por quê? Porque se não for a Max, o Vecna poderia atacar qualquer outra pessoa da cidade que eles não saberiam. E a Max sendo a isca, eles teriam um pouco mais de controle, porque a garota já passou por uma situação como essa, então ela poderia lidar com isso. E o Vecna distraído com a Max, o seu corpo estaria vulnerável e eles poderiam atacar a criatura. Enquanto eles estão formulando o plano, descobrimos que os moradores de Hawkins estão todos se armando para caçar o Ed. Quando a gente acha que a vida do Ed não pode piorar, ela piora ainda mais. Apesar das coisas não estarem boas para o Ed, para os outros estão melhorando. Max e Lucas começam a se reaproximar, Steve e Nancy também. Essa temporada trabalha a ideia de que os dois podem reatar o namoro. E o Steve chega até a comentar que ele tem uma certa expectativa que ele e a Nancy retornem o namoro. Paralelo a isso, o Sullivan descobre a localização da 11 e vai atrás dela. O grupinho do Mike também descobre e vai em direção à base secreta. É nesse momento que a gente descobre que o Will gosta do Mike e até parece que ele vai contar para o seu amigo, só que ele percebe que não seria correspondido e desiste. O ator que faz o Will, ele é um bom ator, só que ele ficou muito escanteado nessa 4ª temporada. O personagem nem aparece direito. Eu espero que na 5ª ele seja mais valorizado.
passado. Após recuperar os seus poderes, a 11 os usa para ver como tá a situação dos seus amigos. E é aí que ela fica ciente do que tá acontecendo com a Max. Mas quem chega atrapalhando toda a situação ali é o Sullivan. O Owens acaba sendo preso e o Dr. Brenner é morto. A série segurou a revelação que o Brenner estava vivo por 3 temporadas e a participação dele foi mínima. Eu achei a participação dele muito qualquer coisa, tá ligado? Cria maior expectativa quando ele reaparece, mas a participação dele não foi tão grande coisa assim, na minha opinião. Durante a fuga, a 11 é atacada por um sniper ali que estava em um helicóptero. Ela consegue derrubar o helicóptero e após isso o Mike chega ali dando uma carona para ela e eles conseguem fugir. Percebendo que não daria tempo para ele chegar em Hawkins, a 11 bola um plano de entrar na mente da Max para poder combater o Vecna e assim dar mais tempo para os seus amigos. Só que para fazer isso, ela precisaria recarregar suas energias e de um tanque de privação sensorial. É aí que o Argyle os leva até uma pizzaria. Enquanto a 11 comia, eles poderiam improvisar um tanque de privação sensorial. Aí, na moral, o Argyle foi um personagem que foi introduzido nessa temporada só para ser o motorista deles e no finalzinho aqui ele leva o pessoal para a pizzaria. É claramente um personagem que sobra ali durante a temporada. Era só pegar a função dele e passar pro Jonathan. Eles não precisariam colocar mais um personagem só para poder encher linguiça ali. E o Jonathan nessa temporada ele tá totalmente apagado, ele não faz nada. Era só pegar a função do Argyle de ser motorista e levar o pessoal ali até a pizzaria no final e passar pro Jonathan. Sabe, eles introduziram mais um personagem para não fazer nada. É muito personagem ali que acaba ficando sobrando, cara. Enquanto tudo isso acontecia, o Yuri sacaneia o Hopper mais uma vez, sabotando o avião que eles utilizariam para sair da Rússia. O Hopper, vendo que não conseguiria nada com o Yuri, tenta entrar em contato com o Owens para poder pedir um resgate. E quando ele liga, um dos agentes do Owens atende explicando toda a situação que está acontecendo em Hawkins. Aí o Hopper percebe que mal saiu da prisão, mas vai ter que voltar para aquele lugar novamente para poder destruir as partículas do Devorador de Mente, porque todas as criaturas do mundo invertido estão conectadas. Então o que uma sente, a outra sente também. E dessa forma o Hopper pode ajudar as crianças mesmo à distância. O pessoal de Hawks coloca seu plano em prática, então Max, Lucas e Erica vão até a casa do Victor Creel para poder chamar a atenção do Vecna e assim iniciar o plano deles. A criatura morde a isca dando início ao plano. O resto do grupo vai para o mundo invertido. Dust e Ed fica com a missão de chamar a atenção das criaturas que estavam protegendo o Vecna para poder abrir espaço para os outros personagens. E agora vem um dos momentos que eu acho mais legal aqui na 4ª temporada, que é o Ed tocando Master Puppets do Metallica. Acho que é assim que se pronuncia o nome da música. Esse é um dos melhores momentos nessa temporada e para mim o Ed se consagra um dos melhores personagens aqui da série. O plano dele dá certo, ele consegue chamar a atenção das criaturas que vão até eles e o plano era chamar a atenção dos bichos e depois os dois tinham que fugir. O Dust ele consegue voltar para o mundo deles, só que o Ed decide ficar para trás para continuar chamando a atenção das criaturas e dar mais tempo para os outros chegarem até o Vecna. Ao mesmo tempo que isso acontece, Steve, Rob e Nancy vão tentar matar o Vecna, só que a criatura já contava com isso e acaba prendendo os três. É agora que tudo começa a dar errado, porque o Ed acaba sendo pego pelos morcegos e morre. E eu acho que eles deveriam ter mantido esse personagem por mais tempo. Como o Ed é um personagem novo e muito interessante, dariam para explorar mais ele, desenvolver mais ele na próxima temporada. Só que eles decidiram o matar. Eu entendo o raciocínio que eles tomaram aqui, no sentido de passar a ideia que nem sempre os personagens vão sair vivos, beleza? Eu entendo. Mas porque o núcleo principal sempre sobrevive a situações impossíveis, tipo o Hopper na 3ª temporada. Não tinha como ele sair vivo daquela situação, e ele saiu. Eles optaram por manter esse personagem vivo ainda, porque ele era muito popular. Eu não tô dizendo que eu não gosto do Hopper, eu gosto do Hopper. Só que ele ter sobrevivido na 3ª temporada, cara, não faz o menor sentido e ainda por cima tira o peso daquela cena. Mas eles optaram por manter ele vivo, por quê? Porque ele era popular e ainda por cima eles não querem amadurecer os personagens até a última temporada, porque se o Hopper realmente tivesse morrido na 3ª temporada, eles teriam que amadurecer a 11 para essa 4ª temporada e é algo que eles não querem, eles só querem amadurecer os personagens no final da série. Por conta disso eles não mataram o Hopper. E eu acho que a morte do Ed foi prematura, eles deveriam ter segurado esse personagem, pelo menos até a 5ª, mataram talvez ele na 5ª, mas ter segurado esse personagem, porque ele era muito interessante e dava para ele ser mais explorado. Se a situação já estava ficando ruim, quem aparece para piorar mais ainda as coisas é o Jason, que encontra a Max e o Lucas ali na casa do Victor Creel, e ao ver a Max nesse estado de transe, o Jason já cogita a possibilidade de que o Lucas vai sacrificar a garota em algum ritual aí. O Lucas tenta explicar o que tá acontecendo, só que o Jason não dá ouvido. O Lucas, vendo que não tinha outra opção, ele parte para cima do Jason. Paralelo a tudo isso, a 11 consegue entrar dentro da mente da Max e inicia um confronto ali com o Vecna. Inicialmente parece que a 11 vai vencer a criatura sem nenhum problema, mas o Vecna consegue virar o
jogo e prender a 11. E agora vem aquele típico momento onde o vilão, em vez de matar o mocinho, ele explica tudo antes. O Vecna conta que sempre foi ele por trás de todos os ataques envolvendo o mundo invertido. O Devorador de Mentes nada mais é do que uma criação dele. Quando a 11 baniu o Henry para o mundo invertido, ele viu uma nuvem de partículas e a moldou para que ela tivesse aquela forma parecendo uma aranha. Depois de esclarecer tudo, o Vecna pega a garota e inicia o seu plano de matar ela e abrir o quarto portal. Nesse momento, o Lucas vê a Max flutuando e encontra forças para derrubar o Jason. E esse momento ele é muito desesperador, porque vemos a Max flutuando enquanto o Vecna quebra todos os seus ossos e o Lucas impotente sem saber o que fazer vendo toda aquela situação. Além de estar acontecendo isso com a Max, esse é o momento da história onde todos os núcleos convergem, onde tudo está acontecendo simultaneamente. Então vemos o Hopper matando as criaturas, vemos o pessoal do mundo invertido ali sendo quase morto, e essa situação com a Max. É agora que a 11 consegue se levantar e derrotar o Vecna. Aí bate aquela sensação de alívio pela criatura ter sido parada. Nesse momento, Steve e os outros conseguem se soltar e atacar o corpo do Vecna que estava desprotegido. A Nancy enche ele de tiro, mas mesmo assim o Vecna consegue escapar. Ao mesmo tempo que tudo isso acontece, o Hopper termina de matar o Demogorgon e é resgatado pelo Dimitri e o Yuri, que decidiu cooperar depois de entender toda a situação. Depois de tudo isso, vemos que a Max ainda está viva e esse momento ele é muito tocante, porque a Max está caída ali no chão, não está conseguindo enxergar e ela está desesperada, falando que não quer morrer, que não quer morrer, que não quer morrer, e o Lucas segurando ela no braço ali também triste. Então esse momento realmente ele é muito tocante, ele é muito bem construído e a Max vem a morrer. Eu não quero morrer, eu não tô pronta. Você não vai morrer, aguenta aí. Eu não quero morrer, Você... Só que aí a série não tem coragem, né? E ela acaba sobrevivendo por conta dos poderes da 11 ali, que ela tira um poder de cura do nada e salva a garota. Depois a gente vê que a Max ficou viva e ela tá em coma ali no hospital. Mesmo a Max tendo sobrevivido, o plano do Vecna se concretizou. Ele conseguiu abrir o quarto portal que acaba se conectando com os outros, destruindo parte da cidade de Hawks ali. Depois dessa situação a gente vê o estado que a cidade de Hawks ficou. Vemos que ela está sendo evacuada e estão alegando que um grande terremoto atingiu a cidade. Também os militares estão intervindo ali, estão atuando ali na cidade. Aqui também é o momento onde os personagens acabam se reencontrando. A gente vê que o pessoal da Califórnia consegue chegar em Hawks, acontece o reencontro. Também vemos o reencontro da 11 com o Hopper. E esse momento foi um pouquinho xoxo, tá? A série poderia ter melhorado, mas realmente o reencontro dos dois assim, foi bem xoxinho assim. E a série termina com os personagens vendo toda a destruição de Hawks e aquela sensação de perigo iminente que o Vecna está prestes a atacar. Essa quarta temporada de Stranger Things, ela é maior do que as anteriores, os episódios são mais longos, o orçamento da série também foi maior e isso beneficiou muito a qualidade da série nessa temporada. Só que, apesar dos episódios serem maiores, isso também trouxe alguns problemas, porque os episódios são mais longos e tem mais tramas também. E eu tenho que dizer que essas tramas paralelas são muito chatas. A trama da 11 recuperando seus poderes é um porre, é insuportável, cara. O final dela é até que interessante, com a revelação que o Henry era o número 1/Vecna. É interessante, mas até chegar nessa parte é um saco, é um porre. Aí junta a trama do Mike ali também, que é só eles dirigindo, não fazendo nada. E tem a trama do Hopper também, que é chata pra caraca. Cara, é muito chata. Toda vez que a série saía do núcleo principal ali de Hawkins pra focar nessas tramas paralelas, cara, era muito chato, era insuportável, cara. Eu demorei pra terminar de assistir essa quarta temporada por conta disso. É muito chato essas tramas paralelas, pelo amor de Deus. E ainda por cima, a série não tem coragem de matar os seus personagens principais ali. Eu gosto do Hopper e gosto da Max também, mas eles deveriam ter morrido. Principalmente a Max ali, como essa temporada ela tava um tom mais maduro, a morte da Max ali no final faria sentido, sabe? Mas a série não tem coragem. Na minha memória, a quarta temporada de Stranger Things, ela era melhor. E ao reassistir, eu tive a certeza que ela tem barriga, ela tem enrolação, ela tem muita trama chata pra caraca ali. Mas apesar disso, ela tem boas ideias. Todos os eventos que acontecem em Hawks ali, eu gosto bastante. O Ed é uma ótima adição, ele é um baita de um personagem, cara, muito carismático, que facilmente você consegue simpatizar com ele. Pena que ele teve um final abrupto ali, cara. Se a série tivesse mantido ele vivo, tinha muita coisa pra explorar ainda dele, cara. Mas ele teve um final triste ali, porque a série decidiu matar ele antes da hora. O Vecna também, ele foi uma ótima adição. Ele é um vilão que ele tem presença, ele é marcante e visualmente ele é muito legal.
Então, realmente, ele foi uma adição interessante. Eles vão ver o que vão fazer com ele na próxima temporada. E a quarta temporada trazer um tom mais maduro e ainda por cima focar na Max foi uma ideia excelente, como eu já tinha ressaltado lá no início do vídeo. Foi uma ótima ideia isso. Isso era o que eu tinha pra falar sobre a quarta temporada de Stranger Things. E vocês que chegaram até o final do vídeo, o que vocês acharam? Comentem aqui embaixo, eu quero ouvir a opinião de vocês. E se você não é inscrito, se inscreve e deixa um like, isso me ajuda bastante na plataforma. E já que eu falei tudo que tinha pra falar, o vídeo vai terminar por aqui. Até uma próxima.